muita alegria, temos de volta o nosso Hernani, que vai nos falar sobre um tema evangélico. Eu peço que desliguem os celulares. Aqueles que estão vindo pela primeira vez, sejam bem-vindos. E vamos envolvê-lo, o nosso amigo, com as nossas melhores vibrações. Boa noite, tal. Ele é meu companheiro lá da Rádio Rio de Janeiro, né? Alô? Boa noite. Prazer enorme estar novamente com vocês. Eu acho que segunda-feira eu nunca estive aqui. Às vezes tem coral, né? Na quinta também tem coral. Ah, é? Então, boa noite, uma pena, eu cheguei muito em cima da hora, peguei engarrafamento, mas aproveitando o preparo, eu escolhi um tema evangélico, porque fala do caminho de todos nós, pelo trabalho nosso como espíritos imortais que somos, apesar de esquecermos isso o tempo todo, nós somos espíritos imortais, né? Nenhum de nós aqui na sala vai acabar a existência. Eternamente estaremos evoluindo, crescendo, desenvolvendo e nos relacionando. Então somos espíritos imortais e eu vou fazer uma reflexão aqui filosófica, evangélica, em cima de um livro. Esse livro é a psicografia de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, ditado por um espírito citado inúmeras vezes aqui, que é Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Então o nome do livro é A Caminho da Luz, e nós vamos relembrar o que é essa nossa caminhada. Caminho da Luz somos nós caminhando na direção de Jesus, na direção dessa evolução, né? O que somos como espíritos imortais, quantos somos, o que precisamos fazer para essa evolução. Então a gente vai fazer um apanhado filosófico, doutrinário, dentro de doutrina Kardec, Chico principalmente, André Luiz. Então teremos aí uma hora, é isso? Uma horinha para fazer essa avaliação, e ao final eu vou estar aqui na sala, como nunca estive aqui segunda-feira, se alguém quiser aprofundar um pouquinho mais o tema, tirar uma dúvida dentro do que é base doutrinária, eu estou pronto para responder e dividir com os amigos da casa. O que é fora dessa base doutrinária a gente pode até discutir, mas não tem toda essa informação. Então, nós somos como imagem e semelhança de Deus. Isso no Evangelho de João, ele diz que nós, seres humanos, né, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus não é essa imagem física aqui, ou biológica, né, que são células se multiplicando através dessa força espiritual e o código genético humano que forma a imagem biológica hominal que nós temos hoje. Nós não somos isso como essência. E isso o livro dos Espíritos traz muito claro. Nós somos como uma chama ou uma lâmpada. Somos uma energia que o livro dos Espíritos resume em 1857 isso como um princípio inteligente. Então nós somos o princípio inteligente. Nós somos uma energia que pensa, que raciocina, que se desenvolve. E é nisso que nós somos imagem e semelhança de Deus, nessa energia. Dentro de cada um de nós aqui nessa sala tem essa energiazinha, que é o princípio inteligente. Isso foi criado à imagem e semelhança de Deus. Isso é imortal. Esse espírito que nós somos é que evolui com o tempo e cresce. Então nós encarnados aqui na sala somos compostos de 3 elementos, né? É o princípio inteligente, o perispírito e o corpo somático, que é esse corpo biológico que traz as doenças, as dificuldades, que sente fome, sente frio, sente, né, todas as sensações biológicas que os animais sentem também. Só que nós temos um cérebro mais desenvolvido, um sistema nervoso mais desenvolvido, que a gente consegue transformar essas emoções, esses pensamentos em atos. Por isso temos o livre-arbítrio. Então nós encarnados somos compostos desse corpo biológico,
do perispírito, que a gente vai falar agora, mas principalmente, como essência, somos princípio inteligente. O princípio inteligente é a energia, somos nós, como seres, e que vai evoluir até alcançar a angelitude, assim como Jesus cresceu. Esse princípio inteligente, que aí está lá no caminho da luz, ele evolui para um dia ter inteligência em escalas de essência mineral, vegetal e animal, para alcançar um dia a escala que nós estamos. Então, nós já evoluímos, né? A gente vai sendo concentrado, ainda não é um espírito, né? Porque ele não tem inteligência. Se é princípio inteligente e a energia está no reino mineral, não é espírito ainda, vocês concordam? É um princípio, mas não é inteligente. Então, esse princípio ele vem sendo trabalhado para um dia ter capacidade de desenvolvimento orgânico, para multiplicar células, né, fotossíntese, captar água, sais minerais, procriar nessa essência vegetal. E aí vem sendo evoluído, ó, trabalhado. A cada novo vegetal que morre e renasce lá com a sementinha e cresce, é mais um salto de evolução para esse princípio, que ainda não é inteligente, vocês concordam? É um princípio regado e levado em cima dos códigos genéticos daquelas plantas, que estão obrigando ele a se desenvolver e agir daquela forma específica do reino vegetal. Então, quando ele não toma decisões, ele é só uma energia. A inteligência vem de onde? Vem do código genético que compõe esses vegetais. É isso que transforma a planta para captação de água, de luz, né, fazer fotossíntese, todas essas capacidades orgânicas que ela tem. É isso aí. No reino animal, a gente começa a ter primeiro contato com o instinto. Já começa a ter qualidade essa carga genética. Essa carga genética, dependendo da espécie animal, ela arrasta essa energia para alguma coisa que no futuro vai ser inteligência. O animalzinho já nasce e procura imediatamente a teta da mãe. Já tem códigos genéticos que fazem ele fingir de morto para não ser atacado por um outro predador. Quer dizer, mesmo pequeno, ele já traz uma inteligência de sobrevivência, né, de amor à prole. De onde vem isso? Do instinto que ele carrega nesse código genético. Esse código genético traz esse instinto e transforma essa energia, que ainda não é inteligente, em algo perto da inteligência. Então, aquele código genético, quando está acima da energia, que somos nós hoje, puxa ele para cima. Um réptil, por exemplo, tem uma energia que não consegue transformar as proteínas e fazer um autoaquecimento do corpo dele. Um réptil. Então, o réptil é um animal que precisa ficar no sol para captar da temperatura externa a condição de sobrevivência do corpo dele. Vocês sabem disso? Então, o código genético de um réptil ele é inferior de um mamífero, de um cachorro, de um gato, de uma vaca. Por quê? Porque nesse código genético já tem uma condição de proteínas e internas que fazem com que ele se autoaqueça, independente do meio em que ele está. O que isso comprova? Que o código genético do mamífero está acima do código genético do réptil. O que acontece quando uma energia, que ainda é um princípio não inteligente, estava habitando um réptil e passa a habitar um corpo do mamífero? Então, ele dá um salto de qualidade orgânica. Algum de nós aqui na sala precisa comandar o coração para bombear o sangue no corpo? Precisa comandar o pulmão para respirar? Senão a gente esquecia e morria, né, sem respirar, não é isso? Isso já são condições de inteligência orgânica que nós conseguimos adquirir. Alguém precisa, quando sai de uma temperatura quente, uma temperatura fria, dar um comando cerebral para o seu organismo organizar as proteínas para você manter aquecido. A gente não faz automaticamente isso. A gente precisa estar no sol o tempo todo para poder ter esse aquecimento interno. Por quê? Porque tanto o nosso corpo biológico, com a carga genética humana, quanto o espírito que habita
devido a esse corpo, já passou por esses graus de experiências anteriores para ter a condição que nós temos hoje. Tudo bem? Uma coisa puxa a outra. É só para isso que existe todos os animais, todos os vegetais, todos os minerais e o planeta Terra. Só existe para a nossa evolução individual. O conjunto de evolução individual nossa vai levar à consciência cósmica um dia do planeta. Tudo bem esse raciocínio? Por isso que o livro dos Espíritos fala dos 3 reinos. Por isso que o livro dos Espíritos fala que no futuro nós teremos a condição de compreender melhor, organicamente, quimicamente, o que é essa evolução. Isso aqui é a base, isso aqui é Jorge André, é a base do que é a evolução de todos nós espíritos. Só que, quando eu começo a ter o gostinho da inteligência no reino animal, com os instintos, o que os instintos animais me levam a buscar? Por que os animais têm esses instintos que me levam a buscar alguma coisa? Qual o raciocínio lógico? Comer, beber, procriar, se defender, não é isso? Todos os itens trazidos pelo instinto animal são de sobrevivência material. Não existe naqueles instintos teor de sentimento. É comer, beber, dormir, se proteger. Então esses instintos iniciais que vão transformar o que nós somos de princípio em inteligência são fortes em cima de instintos. Instintos de sobrevivência, instintos materiais. Qual é a grande diferença de um animal para um ser humano? O animal, ele vive um momento. Quando ele tem fome, ele vai lá e come. Quando ele tem sede, ele vai lá e bebe água. Se vocês fizerem uma experiência no aquário de casa, encher de comida, mais que necessário, o peixinho guarda a comida para o dia seguinte, para o dia para a semana seguinte, não. Come tudo e fica de barriguinha para cima, não é isso? Porque ele só pensa naquele momento. Cachorro é a mesma coisa. O gatinho também. Poucos animais têm consciência genética de hibernar, por exemplo, de guardar um alimento para as ocasiões. Já é uma evolução em cima disso. Então o animal, ele não planeja nem o dia seguinte. Ele vive aquele momento de proteção do dono, de proteção à casa, de convívio imediato. O homem não. Nós conseguimos planejar o dia seguinte, a semana seguinte, o mês seguinte. Por que isso é uma qualidade e é uma evolução? Porque planejar aquilo que nós não estamos vendo agora é prever alguma coisa não material. Então, quando eu sinto, eu começo a plasmar que amanhã eu vou ter que ter dinheiro para almoçar, para pegar o ônibus, que amanhã eu vou ter que ter uma relação, por exemplo, de uma palestra, que eu estou pegando o tema, eu não tenho certeza que vocês estariam aqui na sala. Tem. Poderia acontecer 1000 coisas e não estar aqui. Mas eu começo a imaginar, a programar, a planejar que vocês estarão aqui. E eu estarei falando isso nesse momento. O que é isso? É conseguir trabalhar com uma consciência não material. Porque eu consigo tocar. Eu não posso ligar para cada um de vocês. Mas eu consigo imaginar o seguinte: amanhã eles estarão na palestra e eu poderei tocar nesse tema ou nessa condição. E eles vão reagir mais ou menos dessa forma. O que é isso? É uma imaginação de algo não material. O que nós somos como espíritos? O que é Deus? É você conceber alguma coisa que você não pode tocar, que você não pode ver, que você não vive ainda. Quanto mais eu conseguir planejar, imaginar, sentir, aí é sentimento versus espírito, o que é isso, mais eu estou me aproximando de Deus. Tudo bem? Então, a grande diferença nossa para os animais é meu poder de planejamento. O planejamento o que é? É viver algo que não está no meu alcance imediato. Pode estar amanhã, depois, daqui a um mês, mas naquele momento não está. Então eu consigo imaginar na minha mente como vai ser algo que vai acontecer no futuro. Esse é o exercício que eu vou fazendo para um dia eu conseguir sentar e falar: esse é Deus. É assim é Jesus.
Assim é Eurípides de Barçanufo, assim é Mário Teresa, assim é Mãe Santíssima Maria, não é? Eu não toco, eu não vivo, mas eu começo a sentir o que é isso. É o poder espiritual. Então, quanto mais nós evoluímos nessa escala, mais nós conseguimos viver o que é espiritual e damos menos importância ao material. Essa capacidade de viver a intuição espiritual, a mediunidade, o trabalho voluntário, o dia a dia dos outros como espírito, é a capacidade do espírito mais evoluído. Por isso Jesus dizia, não vem aqui buscar só o pão material, porque o pão que eu prometo para vocês é o pão da vida, é o pão espiritual. Apesar dele multiplicar pães, curar doenças, fazermos cesta básica, distribuirmos remédio. Por quê? Porque através desse pão material, nós começamos a ter uma percepção do que um dia vai ser viver o lado espiritual. Tudo bem aqui? É complicado, não é? Então, beleza. Aquela só tem gente inteligente. Quando esse espírito, vamos falar aqui agora, nós encarnados somos no planeta em torno de 6 bilhões e meio, tá? Que é a população atual do planeta Terra. Só que no planeta geral são 25, mais ou menos, bilhões, que alguns são emprestados de outros planetas, tem que dar uma ajuda e volta, mas em média é isso. Então são 3 mais ou menos para cada um encarnado. Então nós vamos fazer agora uma reflexão para todos que estão aqui presentes, que estão encarnados e desencarnados. Então a partir de agora a gente vai tratar sempre como princípio inteligente e perispírito. Corpo biológico a gente já aprendeu para que é, né? Para puxar e para desenvolver. Depois a gente vai voltar nele. Mas agora, por alguns minutos, nós vamos fazer uma reflexão do que é o princípio inteligente. Como esse princípio inteligente ele vem se desenvolvendo através de instintos, esse ímã poderoso que é o nosso pensamento, são os nossos desejos, a forma que a gente encara a vida, está atraindo coisas materiais. Não é isso? O tempo todo eu estou pensando em comer, beber, dormir, não é isso? São coisas materiais. Mesmo eu planejando o futuro, eu estou planejando em poupar dinheiro, em comprar o carro, na bicicleta que eu preciso, no filho que eu vou ter, tudo material ainda, né? Nós vivemos ainda esse dia a dia material. Quando eu vivo com esse pensamento, com esse ímã poderoso, o dia a dia material, que tipo de molécula, que tipo de substância eu atraio para formar o meu corpo perispiritual? Moléculas, itens, desejos materiais. Quanto mais eu desejo, mais próximo eu estou dessas paixões, mais grudadas estão essas moléculas no meu perispírito. Ou o corpo psicosomático. Esse aqui seria o corpo psíquico, que é o princípio inteligente. Como eu desejo coisas, como eu programo coisas, como eu vivo para itens materiais, eu vou formando uma gama de moléculas ao redor do meu perispírito, que agora a psicologia, né, o espiritismo mais moderno, chama de corpo psicossomático. Psico que é formado pelo meu pensamento, e somático porque ele é quase material. Esse corpo, quando a gente vai no médico, isso aqui é o corpo somático, né? O pessoal fala, você está somatizando uma doença. Quem já ouviu isso? Você não tem, mas você está pensando tanto que tem, você está desejando as gravidez, né? A pessoa que às vezes ficam grávidas não tem feto nenhum. Por quê? Porque está somatizando algo. Todas as nossas doenças começam no corpo psicossomático. Então, quando eu provoco uma dor muito grande a alguém, ou a mim, ou o planeta, e me arrependo por causa daquilo, essa culpa fica tão forte no meu corpo psicossomático ou no perispírito que eu me marco. E ficam cheios de moléculas grudadas naquele ato ou naquela situação que eu provoquei. Quem já leu livros sobre suicidas, o Martírio dos Suicidas, Memória dos Suicidas, percebe que essa condição de pensamento do princípio inteligente é tão forte
que a gente fica vivendo durante muitos e muitos anos no plano espiritual o fato ou o ato que levou àquele suicídio, aquele arrependimento, aquela culpa tão grande que fica gravado na nossa consciência e fica travancando a nossa evolução. É a mesma coisa para a culpa. A lei de causa e efeito traz essa energia de volta e me marca no corpo perispiritual. E muitas vezes eu sou obrigado a levar essas moléculas no corpo somático para que elas fiquem de alguma forma gravadas nesse corpo e eu me desculpe pelo aquilo que eu fiz, que eu estou sofrendo da mesma forma, e elimine essa condição. Tudo bem aqui? O que eu posso na lei de causa e efeito? Rapidinho para vocês entenderem. Lei de causa e efeito, tá? Newton. Toda ação no universo existe uma outra ação de igual intensidade e valor, só que no sentido contrário. Tudo bem? Então, da mesma forma que eu bato com a mão na mesa, a mesa está batendo de volta na minha mão. Da mesma forma que eu bato a cabeça na parede, a parede está batendo de volta na minha cabeça. Por que quebra a cabeça e não quebra a parede? Já tem muita gente de cabeça dura por aí. Por que quebra o ovo, pá, e não quebra a mesa? Se a força é a mesma. Porque apesar da força ser a mesma, a massa do ovo da cabeça é diferente da mesa ou da parede. Então, apesar de ser a mesma força, a massa é diferente, eu quebro a cabeça e não quebro a parede, tudo bem? Então, alguém quando dá um soco no outro, com a mesma força que ele está dando no soco, ele está recebendo de volta na mão. Por que quebra o maxilar ou derruba o outro e não quebra a mão? Porque a massa é diferente. Com a arma é a mesma coisa, não é? Com o poder econômico é a mesma coisa, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho empresa, eu tenho poder de herança dos talentos e vou lá e oprimir o empregado. Vou oprimir o operário, vou oprimir a sociedade, o mendigo, seja quem for. Então eu tenho, com a mesma força que estou impetrando, estou recebendo a energia de volta da condição. Só que eu tenho um item material que me está dando, em determinado momento, um poder sobre o outro e eu estou exercendo desse poder material. Tudo bem? Temporariamente eu tenho um poder que o outro não tem. Só que a força é a mesma. Então eu vou lá e oprimo, pá, sofrimento no outro. Eu vou lá e atiro, eu vou lá e esfaqueio, eu vou lá e bato. Só que eu estou recebendo a mesma energia de volta. Onde é que está marcada essa energia de volta? No meu perispírito, não é isso? E a culpa não deixa eu esquecer dela. Quando eu desencarno, eu olho, por que eu estou tão marcado? Foi aquilo que eu fiz, está aqui, ó, grudado aqui, ó. E como é que eu elimino essas moléculas que vão me atormentar, vão desequilibrar os meus chakras ou os centros de força? Só tem duas formas: através do amor ou através da dor, né? O escândalo é inevitável, porque nós estamos ainda no planeta de prova e expiação, então nós vamos errar mesmo. Mas acho que quem cometeu o escândalo, que vai estar marcado. Apesar disso, o amor cobre uma multidão de pecados. A gente vai chegar lá, tudo bem? Então, da mesma forma que eu agrego alguém, que eu maltrato, que eu uso o poder econômico, material, temporário que eu tenho, eu estou recebendo a mesma energia de volta. Naquele momento que alguém sofre a dor, bem-aventurados que sofrem, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados que têm sede e fome de justiça. Aquele que sofre, ele está resgatando algo que ele fez no passado. Ele está dizendo: estou punido, estou sentindo na lei de Talião a mesma dor que eu infligi em alguém. Ele está tirando o débito. E quem está ferindo, maltratando, fazendo sofrer, está se comprometendo para o futuro. Tudo bem sobre a lei de causa e efeito? Isso é a base da lei de causa e efeito. Ela só existe porque nós temos culpa e agarramos com força. Quando desenvolvemos a caridade, o bem ao próximo, o amor ao próximo como a ti mesmo, a gente começa a eliminar essas moléculas e você vai crescendo e evoluindo espiritualmente. Não fica tão grudado assim na molécula. Vem a cada espírito, toma um passe, evolui, dá menos importância ao fato. Como a gente consegue mudar
a nossa forma de pensar sobre essa culpa. Esse ponto é fundamental. Se vocês não entenderem esse ponto sobre o perdão ao outro, dificilmente a gente vai conseguir dar um salto de evolução individual dentro de uma casa espírita. Então vamos tentar entender. Se não tiver, volta, eu vou explicar. Você está na televisão em casa e aí você viu um assassino, um terrorista que provocou a morte ou o sofrimento de milhões de pessoas. Aí você viu o fato, que pode ter sido contigo ou com outros. Aí você fala: eu não perdoo, quero pena de morte para ele. Quem nunca passou por isso aqui? Olha lá, pimpa, apontei o dedo. Não perdoo de maneira nenhuma. Se você já tiver provocado algo similar no passado a alguém, em outra encarnação e não lembra, como você está tratando a sua própria ferida? Nós todos aqui já vivemos inúmeras vidas e provocamos inúmeras dores e vários problemas. Por isso estamos cheios de marca no pescoço. Viemos nessa encarnação para tentar evoluir e desenvolver esses pontos e eliminar principalmente essas moléculas pesadas. Só que alguns fatos nos revoltam e nos marcam ao ponto de nós dizermos assim: para isso não tem perdão. Quem de nós não tem fatos ou situações que nós dizemos que para isso não tem perdão? Todos nós temos, não temos? Se nós tivermos feito algo similar no passado, mesmo que não nos lembremos agora, a quem nós estamos condenando? Esse é o grande segredo do perdoar os seus inimigos. Porque quando eu sou assaltado na rua, quando eu perco alguém na minha família, quando eu sofro um acidente, eu estou vencendo algum item que eu já provoquei no passado. Se eu não perdoo o fato de que adiantou passar por aquela situação, se eu continuo me martirizando por algo que eu fiz e não lembro mais. Daí vem as fobias, os problemas que nós vivemos diariamente. Então, com muita casa espírita, o pessoal fala: faz terapia de vidas passadas. Eu deixo direto para resolver essa questão. Volta para ver o que você fez. Eu digo: não faça isso. É muito mais fácil trabalhar o perdão. Perdoa o outro. Perdoa o fato. Dê menos importância àquele item que você está se auto-perdoando. Não precisa de terapia de vidas passadas. A maior bênção de Deus é o esquecimento do passado. Eu vou voltar para lembrar. Voltar com todo aquele sentimento aqui para minha carne, que já estava em paz. O trabalho é o perdão para alcançar o auto-perdão. Amar ao próximo como a ti mesmo. Tudo bem? Quando eu condeno muito uma coisa que aconteceu comigo ou com a sociedade ao ponto de eu querer uma punição severa, se eu já tiver feito algo similar no passado, estou punindo também a mim nessa equação. Está claro para vocês isso? Então, o segredo é amar. O amor transforma os instintos em sentimentos. Quanto mais amor, mais nobre. Quanto mais evoluído, quanto mais sentimento, menos coisas materiais. Qual é a diferença de um espírito de trevas ou trevoso para um espírito de luz? Só a quantidade de moléculas que compõem o seu perispírito. Por que Jesus é um espírito de luz pura? Porque ele dizia: o mundo me aborrece. Essas contendas, essas disputas, as discussões de vocês, isso me aborrece. Eu não tenho nenhuma paixão em cima do material. A minha paixão, né, minha vontade, meu amor é pelo Pai e por vocês como espíritos. Não porque tem mais, por quem tem menos, por quem é mais bonito, não é. Eles se lembravam no meio dos doentes, né, dos aleijados, dos leprosos, isso, que não olhava para o corpo. A cabeça dele era espiritual, era planejamento. Jesus já nasceu planejando tudo que ele tinha que fazer. Ele ficou 30 anos se preparando, estudando, para em 3 anos mudar a história do mundo. Não é? Jesus teve 3 anos de ministério público, desde que ele é batizado por João Batista, primeiro milagre, bodas de Canaã, até a crucificação. 3 anos ele mudou a história do mundo. Ficou 30 anos se preparando para isso.
Então o Espírito veio no planeta, todos nós, para desenvolver essas aptidões espirituais e vencer os instintos animais e os desejos materiais. Mas é importante ter esses instintos, é importante ter essas paixões, esses desejos? Foi, senão nós teríamos vegetais ou minerais até hoje. A capacidade de pensamento lógico é muito diferente do conteúdo que cada um tem. E o que Deus espera de nós é essa capacidade de pensamento lógico. A evolução do espírito no lado intelectual não é de conteúdo. Tem gente que já leu todas as obras espíritas, filosóficas, literatura, química, física, então tem um enorme conteúdo de informação. Lê, mas não consegue colocar esse conteúdo enorme em prática para gerar bem-estar, trabalho, desenvolvimento para ele e para os outros. Tem pessoas que tiveram pouquíssimo acesso a acadêmicos, à faculdade, à escola, pouquíssimo acesso. Então tem um conteúdo muito menor de conhecimento, de línguas, mas esse pouco conteúdo ele consegue colocar num desenvolvimento para ele, para a sociedade, para todos, inacreditavelmente grande. É a famosa frase, né? Do limão faz uma limonada. Por quê? Porque já desenvolveu uma capacidade lógica de raciocínio, de equilíbrio, que consegue, com pouco conteúdo, com poucos talentos, com poucas possibilidades, mudar a história do planeta. Jesus não cursou faculdade, muito menos escola, aprendeu a ler na sinagoga com o pai dele. Aos 14 anos, ficou órfão. E mudou a história do planeta. Por quê? Porque ele tinha uma capacidade lógica, de raciocínio, de inteligência, de amor, que deu essa capacidade para ele de mudar a história do planeta. O nosso desenvolvimento em cima do princípio inteligente é essa capacidade de absorver e transformar tudo que nós temos de talento em coisas úteis para todos. E é isso que traz o equilíbrio, tudo bem? Então não é a capacidade financeira, nível escolar, diplomas que se tem que vai gerar a capacidade intelectual desse princípio inteligente. É a capacidade dele gerir esse conhecimento, dele desenvolver essa condição de transformar o limão realmente numa limonada. É isso que é a inteligência que se espera de nós, princípios inteligentes. Vamos lá? Se nós estamos aqui no planeta para evoluir moralmente, transformar os instintos em sentimentos e desenvolver intelectualmente a capacidade lógica desse princípio inteligente, o que nós precisaríamos para fazer isso acontecer? Jesus já tinha passado por tudo isso que nós estamos vivendo, há milhões e milhões de anos antes, e se formou, se desenvolveu nesse doutorado espiritual. O pai dele, que é o nosso mesmo pai que nós temos, Deus, chamou ele e falou: Jesus, eu preciso que você desenvolva agora seus irmãos mais novos, que estão nessa escala evolutiva, para chegar ao mesmo grau de angelitude que você tem, como espírito puro, espírito de capacidade intelectual e moral máxima que se pode alcançar. Aí ele falou: tá bom, vou cumprir o esperado. Essa obra de Emmanuel, A Caminho da Luz, começa com a primeira reunião dos espíritos puros no orbe que nós conhecemos hoje, no sistema solar, como planeta Terra. A primeira reunião desses espíritos puros, governados por Jesus, que era o líder naquele momento, mostra que uma partícula da nebulosa solar é retirada para formar o que nós chamamos hoje de escola Terra. Então, o nosso planeta foi construído, desenvolvido, trazido de uma partícula da nebulosa solar para que seja resfriado, preparado. Como construir uma escola? Escolhi o terreno, planei, botei as bases, os alicerces, fui montando. O planeta também ficou milhões de anos sendo preparado para que ele seja o planeta que nós estamos hoje, respirando, comendo, bebendo, né, absorvendo essas energias. Então, esse planeta é a escola para esse desenvolvimento de todos nós, moral e intelectual. Então, Jesus trabalhou na montagem. Por quê? Porque ele tinha lá
os 25 bilhões de irmãos, somos nós, e precisava educá-los. Então nós somos esse princípio inteligente e vamos frequentar a escola, que é o nosso planeta, que a gente tem que cuidar bem, não é isso? Porque tem outros irmãos vindo atrás e precisam também utilizar a mesma carteira, a mesma sala, o mesmo bebedouro, a mesma cantina, não é isso que a gente destrói dia a dia? Terra é a escola. Os alunos somos nós. São os alunos, ó. O que mais que é preciso para frequentar a escola, filho? Uniforme, não precisa de uniforme. Então ele foi lá e, ó, desenvolveu, através da evolução natural das espécies, Charles Darwin, o que nós temos hoje como uniforme, que é esse corpo biológico. Quantos milhões de anos nós ficamos desenvolvendo a capacidade genética para ter hoje o uniforme que temos? Quantos milhões de anos nós levamos para desenvolver isso, não é isso? Não é a evolução das espécies? Charles Darwin não tinha razão também? Olha como é interessante. João tinha razão quando ele fala no Evangelho: vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. João estava certo. E os criacionistas estão lá. E o João estava certo, né? Só que Darwin também está certo. Porque a evolução da espécie deu a condição que nós temos aqui de corpo biológico. Todos estão certos com visões distintas. Por isso que o espiritismo é maravilhoso. Acabou a discussão. Aqui é a criação de Deus. Esse aqui é a criação dessa evolução das espécies. Então esse é o uniforme que eu uso para frequentar essa escola. O aluno entra nesse uniforme, esquece o passado, volta a ter outra oportunidade de desenvolvimento e o melhor, provar que ele sente aquilo que ele está vivendo. Porque é muito diferente você sentir ou você fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Pensem em alguma coisa que vocês fariam se não fosse proibido por lei. Mesmo que isso prejudique alguém ou a vocês mesmos. Todo mundo rindo, né? Porque tem, né? Mesmo sabendo que ia prejudicar o irmão, ou o planeta, ou a mim, ainda tem coisas que eu faço. Só não faço porque quando ali eu posso acabar preso, vou ser punido. Então quando você está no plano espiritual, que você sabe que existe lei de causa e efeito, que vai ficar marcado, que as condições vão me dar um prejuízo, se eu fizer, é fácil você negar e não fazer. Porque eu sei que eu vou sofrer. Mas você esquecendo isso e voltando na carne, sem saber a lei de causa e efeito, sem saber do plano espiritual, sem saber do perispírito, e exercitar e não fazer porque não quer ver o outro sofrer, porque o ama da mesma forma que te ama, isso é a verdadeira prova. Não é por punição que eu não faço, que eu não provoco a dor. É porque eu não sinto mais prazer em provocar a dor. Vocês percebem a diferença? Por isso que vir no corpo biológico, esquecer que você é como princípio inteligente, como espírito, e exercitar a prova é de fundamental importância. Então, além de escola, aluno e uniforme para exercitar esse aprendizado, o que é mais preciso para desenvolver uma criança? Nossos filhos, professores, não é? Então precisava vir professores. Os primeiros vieram exilados de capela, né? Vieram na Grécia, no Egito, em Roma, maias, astecas, eram espíritos que estavam passando pela mesma dificuldade que nós estamos vivendo hoje e já tinham um intelectual e às vezes o moral, né, no caso do hebreu, mais elevado que o nosso, e vieram fazer um estágio na nossa escola. Eles vieram de outro planeta para desenvolver aqui conhecimento que eles tinham e transferir isso para a gente. Olha quantos progressos nós fizemos, né? Filosofia grega, o direito à família romana, né? A capacidade lógica de raciocínio egípcio, não é isso? Maias, astecas, incas, vamos pegar todos nós que estávamos aqui ainda em fase de desenvolvimento, vieram professores de maior alto grau e começaram a transferir esse conhecimento para nós. Um desses professores veio do povo hebreu: Elias, Moisés, Abraão,
E dentre eles veio com a lição máxima do Deus único, Jesus. Jesus traz a lição máxima do conhecimento. E veio nesse povo, que é o povo judeu, o povo hebreu. Quais são as 3 mensagens básicas que Jesus traz e são de fundamental importância para essa evolução nossa, do princípio? Primeiro, quem é Deus? Jesus traz a lição: olhem realmente quem é o Pai. Porque o Deus até agora apresentado por esse povo hebreu era um Deus que estava preocupado com coisas materiais. Por quê? Quem não seguisse os 10 mandamentos ou era enforcado, porque era a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, ou sofria as pragas, os desatinos, os problemas de lavoura, de comida, tudo material. E Jesus vem e diz: nada disso. Esse Deus, Ele é misericordioso, Ele é paz, Ele é amor. Qual de vós, seres humanos, que o filho lhe pedir um pão, lhe dá uma pedra? Qual de vós, que um filho lhe pedir um peixe, lhe dá uma serpente? Se vocês sabem ser bons com os filhos de vocês, imagina o Pai que está no céu. Ele trouxe tanta veemência nisso, que nós confundimos Ele com o Pai. E criamos a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Porque não tínhamos referência para compreender esse Deus. Qual é o problema da referência? A capacidade nossa de imaginar o que não é material. Então a gente está desenvolvendo a capacidade de compreender Deus ainda. Mas Jesus trouxe isso como máximo. Primeira lição de Jesus é: quem é Deus? Ele existe e vocês podem contar com Ele o tempo todo. Não cai um fio de cabelo da cabeça de vocês sem que esse Pai saiba. Não tem dúvida da existência dele. Ele sabe o que cada um está fazendo e o que é melhor para cada um nesse desenvolvimento. Qual a segunda mensagem que Jesus traz nessa escola, como grande professor? Qual é? Amar o próximo. A vida vencendo a morte. Para dizer o tempo todo: não brigue por essas coisas materiais. Olhem os pássaros. Eles são muito menos importantes que vocês, e Deus não deixa de morrer de fome. Nem Salomão, no alto da sua glória, se vestia como os lírios. Não armazenem coisas que a traça e a ferrugem corroem. Existem várias moradas na casa do Pai. Eu e meu pai continuamos trabalhando muito do outro lado. Então o tempo todo ele vai dizer o seguinte: a morte não existe. A morte não existe. E se vocês tiverem muita dúvida quanto a isso, vocês vão me ver pregado no alto, e no terceiro dia eu vou voltar, vocês vão poder tocar em mim. E ele se materializa, usando os médios de efeito físico que tinham lá, ao ponto de Tomé falar: desde que eu toque nas suas feridas. Nós já vivemos isso no Espiritismo no Brasil. Final do século XIX e início do século XX. Por que as casas espíritas no Brasil tinham tanta necessidade das materializações luminosas? Porque nós éramos Tomés, Ninguém está aqui nessa sala se não tivesse uma materialização aqui, não que existe mesmo. Sheila, José Grosso, não é isso? Bezerra Benedito. Agora nós estamos com a fé mais raciocinada, mais planejada. Já foi uma evolução dos espíritas. Não precisa mais tocar para ter certeza. Até porque é difícil fazer a materialização. É complicado e perigoso esse trabalho. A gente pode fazer uma outra palestra só sobre isso. Então o espiritismo evolui no Brasil e nós já temos a fé, percebendo que existe o plano espiritual, o evangelho, a lógica do raciocínio, sem precisar tocar no livro, coitado. Não é isso? Jesus foi assim também. Qual o terceiro item que ele ensina? E aí esse é o grande item. É o amor. Agora nós vamos entender por que esse item muda a história de nós aqui como pequenos alunos nessa escola. Além do uniforme da escola, do aluno, dos professores, nós temos o quê? No dia a dia dos nossos filhos na classe. Livros escolares, que é o material didático, que são os evangelhos, Bíblia, a obra espírita,
todo o legado que a gente deixa de estudo e evolução que a gente tem. Todos os livros de Chico Xavier, de Valdo Pereira Franco, não é isso? Ivone Pereira, é a obra didática. E por último, o nosso boletim. As crianças não precisam trazer o boletim para isso passou? Não é? Qual é o nosso boletim aqui? Que a gente já falou sobre ele hoje. Hein? Nosso perispírito. Esse perispírito é a capacidade que nós temos quando desencarnamos de olhar e falar: que nota que eu tirei? É vermelha? É azul? Qual a nota que eu tirei? Nós espíritas conhecemos nas obras de André Luiz como completistas daqueles espíritos, são pouquíssimos, que conseguem desencarnar cumprindo todas as promessas, vamos dizer assim, que ele fez antes de vir ao corpo, e tirar essas máculas, esses miasmas, essas moléculas. Esse é o grande boletim. Esse boletim é que define, no dia a dia, o grau de evolução que esse princípio inteligente vai ter. Se ele continua muito preso à culpa, aos erros, às paixões materiais, é como pegar um papel celofane e botar em volta da lâmpada. A luz sai com a mesma intensidade. Está cheio de molécula, né? E se eu elimino essas moléculas? Se eu tiro o papel celofane do meu perispírito? Tirei. Divido, dou, discuto, estou amando. Como é que fica? A luz volta normal, isso. Então, o grande segredo desse planeta para a evolução espiritual de todos nós é esse crescimento. Adianta só crescer individualmente? Não adianta, né? Para Jesus adianta que tenha um cara campeão, ou 40 caras, ou 2.000 caras, branquinho do planeta e os outros 25 bilhões tudo preto. Jesus tem preferência? Não tem. Deus tem preferência? Pois é. Aí ele falou: como eu vou garantir que uns não cresçam muito mais do que os outros? Como eu vou fazer uma fórmula dentro das minhas leis para que, se um individualmente achar que pode fazer a reforma íntima sozinho, não consiga passar determinado grau nessa escala sem que os outros o acompanhem, sem dar sua cota de contribuição? Aí ele inventou uma ferramenta que é essa formulazinha matemática, ó. E Jesus não sabia disso. Isso aqui é Deus, né? Não é isso? Aqui, ó. Isso é Deus. Isso aqui é você. Individualmente. Esse aqui é o próximo. Na época, perguntaram muito para Jesus: quem é esse tal de próximo? Quem é esse tal de próximo? Aí ele trouxe a parábola do bom samaritano. Eu não, vou trazer para vocês a parábola do médico. Quem já foi no consultório médico? Ou no hospital público? O que a recepcionista fala lá na lista? Próximo. É o próximo, queridos. Quem é o próximo? É o próximo que pintar. Esse que é o próximo. Tudo bem? Que não tinha na época o médico, consultório, eu não podia usar essa. Mas é mais fácil. Quem é o próximo? É o próximo. Quem pintar é o próximo, não? Então você vem, e aí é o saldo de Tarso, né? Tudodebom.com.br. Dinheirinho, bonitinho, estudo. Nenenzinho já quer uma madeira melhor, né? A melhor chupeta. A gente não quer tudo pra gente? Então, para ir amar primeiro, não vai mesmo, não é isso? Então, esse pratinho aqui é o primeiro que a gente começa a desenvolver, ó. Amorzinho a você mesmo. Opa, 50% que Jesus falou, tô dentro. Quero tudo para mim. No dia que o prato pesa muito, tudo para mim, tudo para mim, tudo para mim, aí vem as provas que eu tenho que fazer, entende? Aí vem a dor, vem o desespero, vem a perda, e aí o pratinho cai para esse lado. O que eu falo? Cara, quem sou eu? Se eu sou tudodebom.com.br, com o outro não acontece, a doença vem para mim, eu perco a família, não é isso? Como é que eu me levanto agora? Se eu achava que era tudo de bom,
que eu era escolhido do pai, filhinho do papai, e vi que tinha dor também, tinha problema. E aí veio melancolia, veio depressão, não é isso? E aí toma remédio de tarja preta. E aí perde o sono. Não adianta só amar a você mesmo, né? Como é que Saulo ficou quando Jesus apareceu para ele e viu que estava cometendo um monte de erro? Ceguinho. A gente fica ceguinho também. Ceguinho na estrada de Damasco. Opa, achei que eu estava com tudo e não estou com nada, não é assim? Só que o contrário também existe em cada espírito, então o cara já acha que já deu o que tinha que dar, que já está velhinho, que não estudou o suficiente, que não teve muita oportunidade. Tem aqui uns amorzinhos aqui para vir na casa espírita, mas muito pouquinho. Mas vou trabalhar só para o outro, para o meu filho, para o meu neto, para o meu marido, para a minha esposa, para a casa espírita, para a lanchonete, para a cantina, eu estou só o próximo, ó. Só pro próximo, já não estudo mais, é trabalho para a família, o pratinho vai para o outro lado. Adianta fazer isso? Que aí eu preciso de autoajuda nisso, começa a vir doença física, eu já não confio em mim, aí vem as síndromes, que toma na Ribeira, e toma passe, e toma atendimento fraterno. Não adianta só amar ao próximo. Se amar só o próximo, você não gosta de você e toma-lhe doença, e toma-lhe problema. Então essa foi a fórmula que Deus falou o seguinte: um só não vai evoluir. Eles estão ligados nessa balancinha. Então eu tenho pouco, mas tenho. E aí eu venho e exercito um negócio chamado caridade. E dou. Pouquinho que eu tenho, dou. Conhecimento, comidinha, remedinho, dinheirinho. Um prazer é inacreditável. Eu me sinto outro. Eu nunca me senti assim, nem quando eu tinha um carro do ano e a mansão, eu falo assim com o Ivan do MAP. Eu achava que era feliz, né? E agora estão vendo que eu sou melhor assim, doando um pouquinho que eu tenho. Mas acabou que você tinha, Otávio. Está precisando demais, meu chapa. E aí eu volto. Destranco a faculdade, volto ao outro trabalho, preciso de mais coisas, tem mais gente precisando, isso está bom demais. E eu volto do lado. E aí eu começo a evoluir. Por quê? Porque eu passo a dar menos importância a esses itens materiais. Eu dou a importância certa, que é para a evolução e desenvolvimento do outro. Então a minha cabeça já pensa no seguinte: eu preciso doar para esse crescimento. E o estudo reinvista. Aí joga os livros da Ribeira fora, de autoajuda, joga os remédios de tarja preta fora. Por quê? Porque eu já criei um ciclo do amor e movimento. Essa é a caridade. É não parar sentado. É aproveitar e gozar desse prazer da ajuda e da doação ao próximo. E aí você vai evoluindo. Tem gente que fala: quanto mais eu dou, mais eu ganho. E é a pura realidade. Porque nós vivemos num país, aqui nessa escola toda, tem um paísinho aqui na América do Sul, chamado Brasil, que tem um governador, que se chama Ismael. Vocês conhecem ele? Deveria, porque o livro trabalha para ele. Então Ismael é o anjo protetor, ou o nosso governador. E esse Ismael tem uma bandeira aqui no Brasil que chama Deus, Cristo, aí a pessoa que está treinada, e caridade. Sabe por que é caridade? Porque sem a caridade não há salvação. Não há salvação. Tem que desenvolver a caridade. Tem que desenvolver a outra. Todos nós, nascidos no Brasil, ou criados no Brasil, temos na nossa programação reencarnatória um item de caridade. Hoje, para a nossa evolução, para o nosso grau de conhecimento, é mais importante até do que conhecer Deus ou Jesus. Porque nós precisamos ter equilíbrio, precisamos ter amor ao próximo e a nós mesmos para compreender no futuro o que é esse lado espiritual, o que é essa espiritualidade de Deus, que é esse crescimento. Precisamos deixar de ser animaizinhos que vivemos no dia a dia, sofrimento, de coisas materiais, para começar a contemplar o que é essa oportunidade da felicidade
do conhecimento e desse amor que é o amor de Deus. Passei já 5 minutos da hora. Mas isso é o resumo do que é a Caminho da Luz de Emmanuel, o que é a obra de Chico Xavier, com um pedacinho de André Luiz, que ensina de uma doutrina, que é a doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita cristã trazida por Allan Kardec. Então, se vocês tiverem dúvida, isso aqui foi muito lógico, muito mais um raciocínio lógico do que um conhecimento profundo do que é, mas é a primeira vez que eu tenho aqui segunda-feira com vocês, e é um prazer enorme de falar de lógica, para desenvolver essa capacidade nossa de raciocínio. Tenha sempre em mente uma coisa: nós viemos aqui nesse país, nessa cidade, para ajudar irmãos que não têm a oportunidade que nós estamos tendo hoje, aqui nessa classe, nessa sala. Então nós precisamos amá-los, perdoá-los, desenvolvê-los e dar essa oportunidade. Quanto mais nós não perdoarmos, agredirmos, apontarmos o dedo, mais estamos grudando em nós as culpas, os erros que nós cometemos no passado. Provoquem o perdão para obter o auto-perdão e esse gostinho de ter espírito leve e de felicidade. Vir na casa toda semana, tomar passe, água fluidificada e voltar para o Jornal Nacional, novelinha, pós-graduação de obsessor, não traz felicidade. Todo domingo você vem carregado. É perispírito pesado por tudo quanto é lado. É o galãzinho da novela que não tem, é o bonitão da revista, é o não sei o que provocou, 1000 poléguas pesadas. Aí eu tomo um passe, faço o evangelho, mas estou muito mais leve, tá mesmo. Para daqui a uma semana volta de novo carregado. Caridade, evangelho em casa, provocar um meio muito mais saudável para todos nós, principalmente para as crianças. Essa era a mensagem. Eu espero estar com vocês em breve. Obrigado.